Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul aí do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Desde já, meus amigos, como de praxe, agradecendo a todos os inscritos aí no canal, pessoal que está chegando, obrigado aí pela participação, deixa o comentário de vocês, as críticas. Por favor, não deixem de ativar o sininho para vocês receberem as notificações. Pessoal que ainda não é inscrito, fica o convite para vocês se inscreverem e fazer parte deste grupo. Encarecidamente, eu peço a vocês para ficarem comigo até o final do vídeo. Hoje a gente tem um assunto muito importante para poder tratar, que foi essa notícia que o Globo Esporte colocou na parte da tarde, falando dos bastidores do contrato do Bruno Silva. Então, meus amigos, fiquem até o final aqui conosco. Primeiramente, eu não poderia começar esse vídeo sem agradecer ao nosso Felipe Coutinho pela atuação que ele teve ontem com a camisa da seleção brasileira. Foi o melhor jogador em campo, fez 2 gols, driblou, deu passe, finalizou, fez de tudo e mais um pouco. Felipe Coutinho, que eu tive o prazer de conhecer desde menino nas categorias de base do Vasco, teve aqui em São Januário há cerca de 2 anos atrás, continua com a sua simplicidade, com a sua humildade. Parece aquele mesmo menino que saiu daqui do Colégio Vasco da Gama. Parabéns, Felipe Coutinho, não pelo atleta que você é apenas, mas principalmente pelo pai de família, o ser humano que você se tornou. E para falar para você também, Felipe Coutinho, você é o melhor jogador da seleção, ainda com o Neymar vestindo a camisa da seleção brasileira. Você foi o melhor jogador na Copa da Rússia e é uma pena que essa mídia nojenta, esse jornalismo aí da Rede Globo, não dê crédito e a honra que você merece. Que eu vi vários jornalistas aí, isso é brincadeira de mau gosto, pedir para colocar Paquetá, Vinícius Júnior, porra, no teu lugar. Você que mudou o Liverpool de patamar. Essa mudança do Liverpool, você faz parte. É muito fácil jogar do lado lá do Messi, lá, como você faz hoje. Mas difícil é você ter colocado o Liverpool em outro patamar. Então, parabéns, Felipe Coutinho. Aproveitar para poder também parabenizar os jogadores criados nas divisões de base do Vasco, que ganharam o torneio de Toulon, que fizeram parte da seleção olímpica. Então, Lucão, Paulinho, o Douglas Luiz, vocês estão de parabéns. Sem esquecer também do Matheus Vital, que embora esteja jogando no Corinthians, é cria do Vasco. Mais uma demonstração que, ao contrário do que a mídia prega, muitos falam que o Vasco não produziu nada nos últimos 20 anos. O Vasco, além de atleta, o Vasco produziu grandes seres humanos. E eu falo isso com muita honra. Muito obrigado a vocês aí, porque de uma forma ou de outra vocês, aonde vocês estão, vocês fazem questão de representar o nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, falar aqui do futebol base, rapidinho. A gente teve 2 jogos hoje, o Sub-15 e o Sub-17. O Sub-17 tomou uma virada para o Mulambo da Gávea,
ficou fora aí da Taça Guanabara, mas valeu. Em compensação, o Sub-15 foi 1-1 o jogo, a gente eliminou os mulambos, estamos nas finais da Taça Guanabara e vocês estão com tudo. Vocês é o futuro do Vasco. O mesmo caminho que Felipe Coutinho seguiu, Paulinho, entre tantos outros, vocês também têm capacidade para seguir. Continue assim nessa jornada. Parabéns. Seguindo aqui o nosso cronograma aqui, vamos falar aqui rapidinho do basquete de base, que é importante também, para a gente poder entrar no futebol. O basquete de base, ele ganhou do Bauru hoje, o Sub-16, lá no Mackenzie, representando o Vasco em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Parabéns aí vocês aí. Vocês estão de parabéns. 64-48. Garotada, vocês são o futuro do Vasco. Sobre o futebol, a CBF hoje anunciou da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos entre Vasco e Flamengo será em São Januário e o jogo entre Vasco e Fluminense também será em São Januário. A gente pede a essa diretoria para que eles não sejam frouxos e que continue a mandar os jogos, os clássicos do Vasco em São Januário. Lugar de jogo do Vasco, sobretudo nesse momento qual a gente vive, é na Colina Histórica. Lá eles tremem, lá a torcida faz a diferença, a atmosfera é única e ímpar. Então, não tirem o jogo de lá. A CBF já anunciou já, então Vasco e Flamengo São Januário, Vasco e Fluminense também São Januário. Bom, sobre o Bruno Silva, o Globo Esporte deu uma notícia hoje abordando os bastidores do contrato do Bruno Silva. Falar para vocês, Globo Esporte, o jornalismo, eu canso de repetir aqui, ele é investigativo e além de investigativo, ele tem que ser imparcial. Vocês não podem jogar a merda do ventilador sem ter o parecer. Todo processo, seja ele na esfera civil ou na esfera trabalhista, ele é público. Esse processo ele não está guardado em segredo de justiça. Então, para a gente saber quem está falando a verdade, basta vocês recorrerem os autos e ver o contrato do jogador. Já que vocês vazaram quanto que o jogador ganhava, era só vocês tomar ciência do contrato do jogador. Mas em todo caso, a matéria que vocês fizeram é gravíssima, é inadmissível, se isso for verdade, que um jogador fraco, que ficou muito tempo machucado, venha receber 3 aumentos de salário em um ano. E a gente pede transparência a essa administração do Vasco, já que vocês falam que é novos tempos, para vocês colocarem também no balanço patrimonial do clube quanto que cada jogador ganha. Em todo lugar do mundo, seja na NBA, na NFL, todos os jogadores têm os seus salários divulgados, porque isso aí é uma contraprestação de serviço. Porque quem paga esses jogadores aí, parte dos salários deles, é você, torcedor vascaíno, que está me vendo. É você que paga o salário desses atletas quando você compra um produto licenciado do clube, quando você vai ao estádio. Então vocês tenham responsabilidade. Eu anotei aqui, o Bruno Silva, ele veio para o Vasco, segundo essa matéria,
ganhando 14 mil reais. Depois ele renovou, ganhou 42 mil reais. E agora, a última renovação do atleta, ele nem aproveitado estava sendo, estava no departamento médico, e esse atleta, pasmem vocês, recebia 75 mil reais. Um absurdo. 400% de aumento ao ano, de acordo com essa matéria. Se o Bruno Silva, que é uma bosta de jogador, está com esse status de receber 3 aumentos em um ano, imagine os outros jogadores do Vasco, que são melhores. 75 mil reais, vocês sabem quantos funcionários do Vasco que daria para ser pago? Os funcionários que daqui a pouco vão ficar com 3 meses de salário em aberto novamente, caso não seja pago até o dia 20. Você no mínimo com 75 mil reais, lógico que varia de setor para setor, mas você no mínimo pagaria uns 30 funcionários aí do Vasco aí. E inadmissível. Outra coisa que a gente tem que abordar, que esse o Bruno Silva, melhor dizendo, ele ganhava 40 mil na carteira e 35 mil de imagem. Vocês fazem contrato de imagem com o jogador para burlar a lei, para vocês não terem que recolher fundo de garantia e não ter que pagar o INSS. Aí o que acontece? O salário de carteira fica menor, vocês recolhem esses impostos em cima desse salário, mas em compensação vocês não pagam o direito de imagem do jogador, fica por isso mesmo. Inadmissível Bruno Silva ganhar 35 mil de imagem no Vasco. É inadmissível. Eu vou apurar. Nos próximos dias aí a gente vai ao TRT, a gente vai apurar para ver efetivamente quem é que está falando a verdade. Que por falar em verdade, Vanderlei Luxemburgo já está puto com esse X9 aí. E na verdade a gente sabe quem é esse X9 aí. Por exemplo, aqui no YouTube a gente vê muita gente bacana postando conteúdo do Vasco. Porém, a gente vê muita gente irresponsável aí querendo dar notícia de primeira, que cria expectativa no torcedor do Vasco, que na verdade só vem de ilusões, que tem o seu contatozinho lá no clube lá e vaza as notícias. E um desses sites aí, para dar notícia de primeira mão, para ganhar view, para ganhar like, vazou aí a contratação aí do Marquinho aí. Hoje, o empresário do atleta falou que não tem nada certo ainda, que as coisas estão caminhando, que até na próxima semana pode ser que tenha um desfecho positivo para o Vasco. Então a gente tem que ter responsabilidade com o conteúdo que a gente posta. Lógico, cada um trabalha da forma como quer. Mas essa situação do Bruno Silva vai ser apurada, a gente não vai fazer juízos de valores. Agora, dá a entender que tem empresário ganhando dinheiro também em cima do salário desses jogadores. E eu pergunto, aonde que está neste momento Alexandre Faria, que já saiu do clube, o técnico Alberto Valentim, que pediu a renovação do Bruno Silva, sem aproveitar o jogador, Paulo César Guzmão, aonde estão esses caras? Paulo César Guzmão, que, diga-se de passagem, não faz nada no Vasco, rigorosamente
nada no Vasco. Então a gente vai apurar isso. Vocês que prezam pela transparência, vocês tinham que publicar esses contratos para o torcedor poder ver. Mas nem para o Conselho Fiscal chegou a denúncia que esses contratos, nem para o Conselho Fiscal chega. Documentação de contrato, de jogador, de fornecedor, não chega para o Conselho Fiscal poder apurar de fato o que está acontecendo. É uma bagunça. Vocês, com medo de perder cargo, vocês são cúmplices com essas coisas que estão acontecendo. Que é inadmissível os conselheiros não tomar partido disso. Não dá para entender. Então, essas eram as notícias aí, meus amigos, que eu queria trazer para vocês. Valeu? Aquele abraço, mais uma vez. Eu peço a todos aí para poder comentar. Dê o seu like ou dislike. E um bom domingo aí para todos aí. Fiquem com Deus.